Olá, meus amigos do Agrocast e do Café. Hoje estamos aqui, mais uma vez, a gente já havia combinado com o Thiago Casarini, nosso parceiro aqui no mercado interno e também no mercado externo. O objetivo desse canal é levar para você, produtores, e quem gosta de acompanhar as notícias do café, notícias relevantes que vai te ajudar na tomada de decisão. Thiago, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. E eu sei que você esteve também participando do seminário do Coffee Dinner, que foi em Basel novamente, né? O ano passado eu estive lá também, e a gente tinha combinado de você trazer para a gente o que você viu por lá, as novidades que tem e tudo que tem no mercado de café. Então, como que foi esse evento lá, como foi a viagem, correu tudo bem? Ebim, obrigado, Ebim, Minas Sul, é um prazer estar aqui, conte com a nossa presença da Casarini. E o evento foi muito bom, Ebim, muito bem representado. Eu acho que foi uma das edições recentes, né, após Covid, que teve o maior número de pessoas. E tentar te dar um resumo da coisa toda. Todo mundo foi, creio, para esse evento com muita preocupação, né, com muitas incertezas, e a maior delas era sobre o tema UDR. Creio que ninguém foi com uma cabeça, vou comercializar café. Eu acho que isso foi diferente esse ano. Todo mundo foi mais tentando entender o que seria dessa questão que tão logo já estaria em prática, né, em janeiro de 2025. Então, antes do evento começar, teve um comunicado que foi peticionada uma proposta de prorrogação por um ano. Então o evento começou bem mais aliviado. Eu estava comentando com você nos bastidores aqui, uma forma muito até engraçada de se colocar, que um outro player do café nós estávamos conversando, é como se eu tivesse com uma baita vontade de ir no banheiro e não ter banheiro. Então essa prorrogação pré-evento aliviou, né? Aliviou todo mundo e é uma sensação muito boa, né? Só que a partir de agora nós temos que ter cuidado e continuar as práticas de consolidação de dados, reunir as informações que são necessárias, como se tivesse em vigor, por mais que ainda não está assinada a proposta, né? Isso é muito importante dizer, o mercado tomou como um sim uma prorrogação e muito provavelmente será prorrogado, mas ainda não está assinado, então deixar esse parênteses, né? E colocar tudo em prática como se tivesse já implementado. Não é um tema, uma coisa que vai sumir. E essa questão de ter ido no banheiro aliviar, se não tomar cuidado e continuar colocando em prática tudo que a gente colocou até agora, né, em um tempo muito curto, conseguimos um avanço grande nessa questão, é como se for no banheiro e depois não tem papel. Que aí não se preparar, você vai ficar sem saída, né? Sem ter como sair do banheiro. Você tem que participar, você tem que... Ou seja, um alívio meio que momentâneo. É um alívio momentâneo. Tem que continuar... Alívio momentâneo. Terminar o processo. Ainda assim, do jeito que estava, tinham muitas questões não práticas. Todo mundo bateu de cara com a parede em alguns pontos. E não é assim tão simples igual foi colocado. Não é. Custa de fato. Tanto que essa prorrogação, nós escutamos de várias tradings que algumas indústrias questionaram se já que vai ter essa prorrogação, os prêmios que já foram pagos seriam reembolsados, o que não é viável, porque quem vendeu o café, vendeu considerando que ia consolidar toda a papelada necessária para poder suprir a necessidade. Thiago, eu até brinquei com o que me perguntou, né, se era possível rever esse prêmio, né? Falei, esse prêmio está na mão hoje de 8 mil produtores, né? Uhum. Vai ter que ir na casa de cada um pegar esse dinheiro de volta. Ebim, ficou tão estranho a coisa sobre UDR que algumas trades com suas consultorias, jurídicas, começaram a mandar alguns termos, né? Você provavelmente recebeu vários termos para assinar, né? Além da papelada UDR, CAR, JSON e tudo mais. Um termo que você, como exportador, algumas delas, tá? Você é responsável, a partir que você embarca o café, por mais 5, 6 anos de liability. Então, assim, ninguém vai, como exportador, assinar um termo desse. Nós entendemos que é uma forma de todo mundo tentar se proteger
E é como eu também elucidei essas semanas atrás. É uma batata quente, todo mundo foi passando para frente. Não é só café, né, Thiago? Não é só café. Todas as commodities aqui. Não é só café, não é só café e não é só Brasil. Então, talvez seja necessário aí a União Europeia tratar isso país a país. A situação que o Brasil se encontra em relação a outros países é até uma situação mais avantajada. Nós temos muito mais condições. Agora, olha para uma África, olha para um país, uma América Central com os problemas climáticos, microprodutores de, sei lá, 3, 10 sacas ao ano. Então, assim, não é só querer. Agora, uma coisa também que é muito interessante de parar e pensar, o nosso mercado, por muito tempo, ele foi basicamente imposto ao produtor o que é o mercado, o que é a precificação. Então, da mesma forma que, não como crítica, muitos produtores sabem muito bem o que acontece da porteira para trás e não muito da porteira para frente, da mesma forma, as empresas lá fora ou entidades governamentais, elas não estavam com total interesse, assim eu enxergo, de escutar o que o produtor reportava, seja de produção, de desafio, de dificuldades em alguns pontos. Então isso mudou bem. Hoje, todo mundo, mais do que nunca, está muito interessado em escutar aquilo que o produtor tem falado, a voz dele está mais ativa. Então eu pessoalmente, era muito cético quando um produtor chegava, mas não é assim, não é bem assim, eu não participo totalmente desse preço, ou a minha lavoura não produz, não está nessa produção para esse ano, né? Tanto que os últimos anos, aquela famosa pressão de venda na beira do gol, no início de colheita, já não existe. Não é porque é só o produtor capitalizado, ele aprendeu a navegar esses mercados que nós temos vivido nos últimos anos, a vender na hora certa. Você mesmo me comentou que esses últimos movimentos de alta aí, saiu bastante negócio, o produtor tem entendido que tem que participar. Então, assim, o produtor está lidando muito bem, pelo menos com a comercialização, e tem se mostrado a ser escutado, e nós temos que parar e olhar um pouco mais para ele. Thiago, eu acho que esse alívio veio para os países produtores, né? Mas também para eles mesmos lá, né? A própria União Europeia, de modo geral, acho que eles criaram uma lei que nem eles sabiam o tamanho do reflexo que ia dar, né? Aqui no caso da Minasul, a gente fez 2 pilotos, nós embarcamos, fizemos 2 embarques de café em períodos diferentes, na expectativa de ter do lado deles um feedback da documentação que foi enviada, e nós não tivemos esse feedback. Então, nem eles sabem lá se o que está sendo proposto e o que está sendo oferecido de documentação, nem eles sabem se aquilo vai ser suficiente ou não. Qual a plataforma de validar aquilo, né? Exatamente. Não, então, nós estamos assim, agora é outubro, né? Outubro, novembro, dezembro, acabou. Então, aí, assim, multa... Esse alívio foi, acho que mais para eles, inclusive, do que para a gente aqui. Você chegou a escutar sobre a questão da multa, como que funcionava? Não. A multa era 4 a 5, acho que 4% sobre o faturamento da empresa. Então, imagina uma multinacional que não trabalha só com café. Fatura, sei lá, o café representa, um exemplo, tá, 1 bilhão, a empresa fatura 10 bilhões, a multa é sobre os 10 bilhões, né? Sobre 1 bilhão. Mesmo que fosse só sobre o café, 4% não é a margem que nós temos no negócio, né? É verdade. Agora, então, Thiago, para a gente fazer uma aplicação prática, a gente vai voltar no evento ainda na Suíça, que deve ter mais novidades lá, mas continuando ainda na lei europeia, então, teoricamente, ainda faltam algumas votações, mas a gente vai ganhar 12 meses aí. A gente viu vários comentários de que essa aceleração para embarcar antes da lei, isso trouxe um caos logístico, quase 2 milhões de sacas Brasil sem conseguir embarcar, Porto de Santos bufando, café estocado, não conseguiu, navio, container. Custo extra para o exportador. Custo extra, terrível, que não está dentro das margens. E será que esses 12 meses vai trazer um alívio, inclusive, para o mercado? Ou seja, será que essas realizações que a gente viu, de quase 11% de queda em Nova York, tem a ver com
com essa postergação de 12 meses? Olha, na minha interpretação, teve a ver sim, porque como a lei não seria implementada, foi prorrogada, né? Você tem um estoque que ele vai durar um pouco mais, né? Vai ficar mais confortável. Nós não temos aquela interrogação, poxa, mas o café vai chegar no tempo certo, antes que a UDR entre totalmente em vigor. Agora, mesmo que se atrasar um pouco pelos embarques, nós temos visto aí 2, 3 meses de atraso, o café chegando lá não vai ter um problema maior, né? Isso era um baita de uma preocupação. Claro. Além disso... Todo mundo estava com medo dessa multa aí. Não, sim. Imagina que se não desse tempo, uma trade na Europa... O café não pode mais estar lá. Aí vai mandar para onde? Vai mandar para América do Norte, para a Ásia, ou para algum outro país perto da Europa que não é parte da União Europeia, e vender para quem, né? E às vezes café que eu tô já mirando que tem que chegar ali para aquele lugar. Então era realmente um caos. Junto a isso, nós escutamos que então a cobertura do Nearby vai ficar mais tranquila, né? Esse café vai chegar lá, adicional, vai durar um pouco mais. Eu escutei que o mercado está um pouco confortável até fevereiro de 2025. Europa, tá? Falando de Europa. Então é importante, gente... Eu nem olhei. Eu cheguei ontem de viagem, não olhei os dados do Secafé sobre... Eu sei que a Alemanha foi o segundo maior importador, Estados Unidos continua o maior importador, né? E ver para onde o café tem ido, né? Pra onde Bélgica, Itália, né? Então, assim, junto a isso, esse alívio que teve com um clima que existia previsão de chuva, né, que retornaria, e de fato retornou, né, essa madrugada, começou a chover na nossa região aqui, choveu 20, 30, 10, 40 milímetros, parece que tem mais chuva aí para os próximos dias, né, isso, graças a Deus, uma coisa que a gente já estava desejando, né, fazendo a dança da chuva, porque eu acho que nós viemos num estresse hídrico mais severo do que o que a gente já está acostumado. E mais cedo também, né? A minha visão. Maior e mais cedo. Então, você dizer... Ontem eu até coloquei um vídeo sobre isso, de uma lavoura que eu costumo visitar, para ter parâmetro do mesmo lugar, né? Então, assim, eu acho que é muito otimismo pensar que nada foi afetado até a data de hoje. Está sendo muito pessimista? Não, pessimista não. Não estou sendo negacionista. Eu acho que a gente tem que conviver com as nossas realidades, seja ela qual forem, né? Mas que bom que a chuva chegou. E o que a gente deseja agora? Que elas continuem. Porque a chuva que chegou agora, de novo, o último evento de chuva para a nossa região foi dia 21, 22 de setembro, que choveu de 10 a 30 milímetros e teve lugar que não choveu nada. Então, repetindo o que eu falo todo ano sobre chuva. Chuva não é uma coisa só. Choveu o Brasil, choveu. Não. Choveu onde, por quanto tempo e quantos milímetros. E a sequência, né? Tem que ter sequência. Tem que ter chover 60 milímetros tem que ter um agora volume e voltar a chover bom em janeiro. Né? E uma distribuição boa. Né? Na na fazenda da minha sogra, nesse dia 21, 22 de setembro, choveu nada. Aqui entre Varginha e Eloy Mendes. Então, assim, não é só para mostrar que não estava bem distribuída até então. Mas agora parece que deu uma mudada, vamos ver. Pelo que eu vi nos relatórios, ela foi bem abrangente, né? Tiago, eu acho que existe um consenso, aqui a gente fala com muitos produtores, grandes, pequenos e médios, existe um consenso de que esse déficit trouxe problema para a safra 25. Eu acho que é um consenso. Talvez o que não seja um consenso é o tamanho, né, dessa perda. Difícil mensurar, né? Difícil. Tem uns que falam que já teve 3 floradas, outros falam que teve apenas uma. Agora, você não concorda comigo que o nosso mercado está um pouco cansado de tratar de problema? Ninguém quer falar que se teve uma perda, que seja de 1%, ninguém quer falar mais. Nós estamos desde 2020, desde que estourou Covid, maio de 2020, não, né? De lá para cá nunca mais tivemos estourou guerra, estourou Covid, de lá para cá é só o cisne negro, né? Não tem aquele alívio, todo mundo trabalhando just in time, os e-mails que a gente recebe ultimamente é tudo assim, urgente, 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 bandeirinha vermelha, para lá, para cá, é para ontem, é preciso. Então, assim, não estamos podendo mais perder produção de café, né? Então, o mercado está cansado, a gente está cansado, é difícil trabalhar assim para todo mundo, né? Para todo mundo.
Então, mas nós precisamos ser realistas, né? E considerar o impacto que pode ter sido. Seja ele pequeno, grande, depende da interpretação de cada um, mas para mim, alguma coisa se perdeu em relação ao potencial que existia e ainda existe, né? Tem florada para sair ainda, né? Se você der uma rodada na região, tem ainda botão floral, com essa chuva de agora, com certeza, daqui uns 7 dias aí, provavelmente vai ter mais uma florada chegando. E vai pegar a lavoura desenfolhada, então vai parecer que é uma super florada. Exato. Tem que prestar atenção nisso e analisar bem daqui para frente. Vai ter veranico, não vai, né? Tiago, voltando para o evento lá na Suíça, a gente sabe que agora, acho que Indonésia e Vietnã, eles vão entrar agora no período de colheita, né? Sim. E eu vi alguns comentários de que pode ser que a safra lá vai correr de bem para um pouquinho melhor. Eu ouvi isso. Né? Vietnã, né? Vietnã. O que você ouviu lá fora? Vietnã, a gente escuta assim, um número mediano conservador é seus 25 milhões, um pessimista já é 23 a 24 e um otimista já está nos 27. Então eu acho assim, se pegar todo mundo... Mas mesmo o otimista reduziu um pouquinho, né? Porque tinha otimista de 29, né? Tinha, mas acho que não existe mais. Não existe eu acho que o mais otimista que eu vi é 27. O mais pessimista é 23. Mas assim, eu não tenho propriedade para te dizer sobre o Vietnã, além das fontes que eu confio e que tem gente no campo rodando e que eu converso, lógico, sigilosamente, porque é um dado proprietário de cada empresa, né? Todo mundo faz pesquisa. Quem faz pesquisa, Webin? Empresas que gastam milhões de dólares com pesquisa. Eu acho que a intenção não é abrir a pesquisa para ninguém, sabe? Traçar uma estratégia. É uma estratégia. Então, assim, mas eu converso abertamente, porque eu também levo a minha leitura, que ela é bem quista por muitos, então eu tenho um pouco de retorno sobre isso. Então, eu estou inclinado a acreditar que não é uma safra, né, gigante, igual falavam, mas é uma safra decente, né? É suficiente para tapar buraco? E pior não, né? O principal, na verdade, é saber como que eles vão se comportar na comercialização dessa safra que vão estar colhendo, né? Vão chegar no mercado com tudo, colocando café, vendendo. Tem o quê? Uma semana e meia, Londres foi a 5.500 a tonelada. Bateu aí veio para 4.800, 4.900, né? Ela realizou 13,5%. Né? Foi como o Arábica foi para 270, veio para 248, caiu 20 centavos, né? Então, assim, o mercado ainda está com muitas incertezas. A verdade é essa. Ô, Tiago, assim, nesse momento aqui, estou vendo que a bolsa está com 300 de alta. Todo mundo esperava que com a chuva, né, e a chuva chegou, mas tem aquele ditado antigo que o mercado reage mais no boato do que no fato, né? Então, voltando aqui para o Brasil, tivemos chuva aí de 30 a 40 milímetros, tem mais um pouco programado, e a bolsa está em alta. Então, é parte da conversa nossa. O mercado está tentando entender se existiu algum dano até agora, qual foi? Não existiu? Preciso de mais dados. Então, até você ter mais certeza, o mercado nosso vai continuar volátil. Vai continuar volátil. Existia sim uma expectativa que, se essas chuvas retornassem, continuassem, o mercado poderia realizar até os 220, 230, 220, né? Só que é o que você acabou de dizer, o SPEC já sabe a dor do mercado onde está. Já sabe onde está, sabe qual que é a fragilidade e quem está fragilizado. Assim, quem está fragilizado? A indústria. É o consumidor, antes do final, né? O final somos nós, mas a indústria está fragilizada por vários motivos, isso não mudou e não vai mudar, né? Eu fiz uma publicação recente falando sobre isso. O mercado a 250 é um pulo de fé, né? Um leap of faith. Você compra o mercado agora porque pode as coisas piorarem ainda, ou você fica tranquilo porque existe um certo alívio e o amanhã pode ser melhor, mas o amanhã de fato vai ser melhor ou não. Então, para quem não fez nada até agora, é uma decisão muito difícil. É quase uma decisão espiritual, né? Porque dizer, o que eu faço agora? Não fiz, preciso fazer, espero, faço agora. Então, e o mercado já entendeu essa dor, né? Então, um produtor, isso também é quase um consenso, tá? De mais de 90% de curva aqui.
que produtor brasileiro, somado Arábica, Robusta, Conilon, né? Já está vendido em seus 65% a 70%. Fiz o cálculo hoje. 65% a 70%. Cooperativas falam 70%. O nosso aqui deu 62,5%. 62%. Hoje deve bater 63%, né? Cooperativas 63%. Um pouco maiores, assim, falaram 70%. Produtores grandes falaram 69%. Outros 60%, 65%. Então, assim, o 65% a 70%... É a média do mercado. E é um baita de um número, né? Para a época, né? Então, assim, eu acho que nós vamos sentir um baita peso aqui no Brasil nessa entre-safra. Janeiro a junho vai ser difícil. Eu fiz um comentário ontem mais ou menos nessa linha, né? Como o produtor já vendeu entre 65% e 70%, esse percentual era normalmente pelo histórico em dezembro. Então ele acelerou a venda e com a razão, acho que ele fez bem, né? Café de 1.400, 1.500, ele tem mais que vender mesmo, eu acho. Nós sempre falamos mesmo. Desde os 1.300 participa, né? Tem que participar, hein? Mas o que vai acontecer? A gente sabe que historicamente o pessoal vai chegar lá em maio com estoque em mãos, né? Eu nunca vi estoque zero de passagem na mão de produtor. Então, considerando esse estoque lá em maio, que sempre tem, o quanto ele já vendeu hoje, sobra pouco café para ser negociado de agora até maio. Mas isso também foi um ponto que falaram, que a expectativa que o estoque de passagem seja um dos menores já vistos na mão dos produtores. Sim, né? Então, provavelmente, eu concordo. Concordo. Se a gente analisar e estar atento ao que o produtor tem a dizer, né, ou como ele vai agir, é o que a gente falou no início da conversa, o comportamento do produtor, vamos adiantar tudo para janeiro, de janeiro a maio, vai ditar muito, produtor vietnamita, produtor brasileiro, né? Então, assim, vendas vão continuar acontecendo? Claro. Café negocia todo dia, né? Sim. Café falta? Eu não partilho dessa opinião, né? Eu acredito mais em preço subindo que falta de café. Tanto que quando o preço de café chega em níveis que a gente fala, poxa, tá nesse nível, começa a brotar 2 safras para trás, 3, assim, não estou falando que é abundante, não. Então, café acho que não falta o dinheiro para a gente continuar participando desse mercado, tem sido uma dificuldade muito grande. Mas assim, o que o produtor, como ele se comportar, vai ditar muito do que o mercado ainda pode fazer. Então assim, eu recebi esse questionamento. Chuvas estão voltando. UDR prorrogado. Produtor sentiu ameaçado? Ele está vendendo mais café por causa disso? Falei, cara, esquece. Assim, uma coisa que é muito importante também falar, Webin, aqui na cooperativa pode ser diferente. Porque vocês fazem um trabalho educacional com o produtor, mostrando o que está acontecendo no mundo, né? Mas tem produtor que não está nem sabendo o que é esse negócio de desmatamento. Por isso que é uma situação muito absurda. Você pergunta, você sabe o que é EUDR? Nem fala EUDR, não. O que é isso? É política? O que é isso? É um partido político? Não sabe. Então, assim, como que um negócio tão absurdo igual esse não está na cabeça de todo mundo que produz café? Né? Então o mercado ainda tem muita coisa ainda para esclarecer. Tiago, agora eu fico com uma curiosidade, né? A gente viu os embarques de setembro no Brasil, quase 4,5 milhões. Tem uma parte que é solúvel, torrado, etc. Mas é 33% a mais do que o mesmo setembro do ano passado. Tá? Eu considero que quando o preço, a turma vendeu o café e vai vendendo, vai embora, né? 70% desse volume no Porto de Santos, 30% no Porto do Rio de Janeiro, um pequeno percentual no Porto de Vitória. Esse café está indo lá para fora, certo? O pessoal voltou a fazer um carry desse café, eles voltaram a operar, porque a bolsa continua invertida, né? Tecnicamente, a bolsa em Nova York, a gente sabe que os futuros estão mais baratos. Então, esse café está sendo consumido ou esse pessoal voltou a fazer o famoso cash and carry? Bim, você sabe que na Casarine nós não temos uma exclusividade com uma empresa A, B ou C, né? Isso tem momentos que é desvantagem, tem momentos que é vantagem
estar posicionado assim, né? Então nós temos uma leitura bem abrangente das coisas e muitas portas abertas para trocar informação, trocar ideia. Isso é muito importante. É o que eu gosto de fazer e o que ajuda a formar pensamento, né? Eu não conheço nenhuma empresa que fala, eu vou carregar café. Não vejo, não escutei, não foi reportado que estoques europeus estão subindo drasticamente. Ou seja, então, será que a tendência é subir alguma coisa, né? Porque estamos exportando pra caramba, tem que chegar os próximos divulgações da ECF, né? European Coffee Federation, dos portos europeus, provavelmente vai ter algum aumento nisso daí sim, né? Agora, você não vê estoque europeu subindo, você vê ainda, não um desespero igual antes, mas uma demanda de café que existe. Principal, alguns pedidos que chegaram para mim de março a julho, junho do ano que vem, ou até dezembro do ano que vem, né? Mais do segundo trimestre em diante, né? E nós também não vemos esse estoque de café certificado passar desses 800 mil sacas, né? Mas eu quero chegar no seguinte, será que a gente pode afirmar que o consumo é um pouquinho maior do que o pessoal fala, ou o estoque da turma estava muito baixo lá fora? Esse é um ponto também é um volume grande, né? É um ponto também que existe assim, uma interpretação que café, o consumo não esteja subindo naquela cifra de 1,5%, 2% ao ano global, né? Que o mercado sempre trabalhou com um crescimento de 2% ao ano global, mas que não esteja caindo 2% global. Na Alemanha, a gente escuta que caiu 4% de empresas que a gente trabalha muito próximo a eles. Tá. Mas a Alemanha é um país muito relevante, mas não é um país que responde por tudo. Existem algumas novas demandas em países que não são tradicionais no consumo, que aumentou alguma coisa. O que a gente consegue ler, consolidando alguns dados, é que, na pior das hipóteses, o consumo de café, ele não está crescendo, não está caindo, ele tá resiliente. O que sempre foi, né? Café sempre foi uma commodity aí resiliente em relação a outras aí. Em tempos de crise, para alguém tomar a decisão de não consumir café, tem que ser uma coisa muito drástica, né? Primeiro momento, você vai tomar até um café pior do que você está acostumado, mas você toma, né? Você já parou para pensar também que América do Norte, países europeus, especificamente falando só dessas duas regiões, você vai no mercado fazer uma compra mensal, que você compra um pacote de café por mês, sua compra ficou $1.000, $500, 300 euros, 700 euros, se você tiver que pagar 20, 30 a mais para o seu pacote de café, para você sair de casa, você paga. Assim, não estou falando de classe social, não. Você não vai pagar se for uma coisa muito absurda, né? Então você vai mudando de qualidade, vai tocando a vida assim. Tem algumas empresas, algumas redes de supermercados aí que conseguem vender um café, às vezes até num basket, mais barato do que até o custo, mas ganhar em outros produtos. Então, assim, é muito complexo essa conta do consumo. E tive, inclusive, também lá na Suíça com a BIC, né, que diz que o consumo Brasil está aí também nos seus 1,5%, que também no Brasil a coisa não está tão diferente. O consumo aqui, segundo eles, tá? Eu não vendo muito café para torrefação, não sei te dizer com propriedade, mas segundo eles, nos dados deles, que tem dados muito melhores que no passado, que o consumo no Brasil tá igual sempre foi. Seus 21, 22 milhões de sacas aí. E o curioso é o seguinte, né, que falando de consumo aqui no Brasil, com essas exportações recordes de Conilon. Você chegou a ver quanto que deu? Esses 4,5 milhões aí, quanto foi de Conilon? 911 mil sacas de Conilon. 911. Café é demais. Quase 1 milhão. Centro de Comércio de Café lá de Vitória, né? É esperado que o Brasil exporte 8, 9 milhões de sacas de Conilon, né? Eu andei lendo isso, acho que na viagem, se eu não me engano é isso, que é a expectativa. Mas assim, a sensação que eu fico é que talvez toda essa estrutura Conilon, arábica, a nível mais mundial, parece que ela está chegando ao fim, né? Porque eu estou vendo, acompanho os indicadores, né, da Exalc, etc. E ali o Conilon já voltou a ficar abaixo do arábica, né? Mas a dúvida que fica é o seguinte: para o próximo ciclo que a gente está entrando agora,
como que vai ser o comportamento da indústria brasileira aqui interna, que sempre foi um grande consumidor de Conilon, né? Se o Vietnã não tem uma quantidade acima dos históricos, então o que eu deduzo? O mundo vai vir buscar, vai continuar a buscar... Ou que tenha, mas que consiga dar uma freada, né? O mundo vai continuar buscando Conilon aqui no Brasil, né? Como vai ficar a indústria aqui no meio desse... Questão complicada, hein? Nós notamos que recentemente a indústria começou a usar mais arábica, né? No Brasil. Tanto que é esperado que exista um déficit arábica aqui no Brasil por causa dessa volta, né? Nós chegamos a ter, se eu não me engano, o blend do Brasil sempre foi 20%, 30% de Conilon e o resto de arábica, né? Depois inverteu, né? Ficou 20% de arábica e 80% de Conilon. Aí agora, provavelmente, não sei se está meio a meio ou se já está mais pesando para arábica do que para o Conilon, né? Porque o produtor de Conilon vendeu muito café, está sendo exportado muito café, menos disponibilidade, né? Então, assim, o comportamento da indústria aqui, eu acho que ela vai ir onde tiver café, seja o que for, porque tem que torrar café, né? Não para. Então, assim, é complicado a gente ter uma noção do que pode acontecer, mas se o produtor, é o que a gente falou, se o produtor, o comportamento dele for um pouco mais segurado, um pouco mais a comercialização, entender onde que o mercado está ali naquele momento de janeiro em diante, realmente pode existir ainda um aperto. Então é onde me leva a crer que nós ainda vamos ter muita volatilidade nesse mercado nosso. É verdade. Tiago, caminhando aqui para o final, né? Eu sempre gosto de fazer esse trabalho aqui com a Casarini Trading, porque você tem uma visão interna, externa, cliente, consumo e etc, né? Considerando, essa ainda não é a última pergunta não, é a penúltima, mas considerando que o produtor já vendeu quase 70, que o preço ainda está perto de 1.500, considerando que as chuvas estão atrasadas, mas teve florada, está tendo um pouquinho de chuva, considerando a visão que você teve lá fora nesse evento da Suíça, que ele é um exemplo, né, de congresso a nível mundial, por isso que todo mundo vai lá participar. Que conselho, se é que a gente pode falar isso, que conselho ou que estratégia você acha que os produtores brasileiros devem adotar daqui até a próxima safra? Olha, Bim, bem... Aí você me colocou contra a parede, hein? Porque assim, desde maio, nosso evento em Santos, eu dei um conselho da empresa, da Casarini, do que eu estava enxergando. Nós já falamos sobre isso, eu achava que nós iríamos estar em maio em outro mercado mais fraco, de cotação mais baixa. Dizer Nova York 160, 180. Então assim, eu acho muito bom a gente ser humilde em café, que ego mata empresa, mata pessoa. A gente tem que estar sempre assumindo os erros, né? Com certeza, a gente está aprendendo a cada dia. E sendo ágil, dinâmico para recalibrar o pensamento. Com certeza. E continuar no game, né? Porque a gente não pode parar. Algumas vezes a gente para, né? Infelizmente, algumas empresas acabam parando. Então, eu disse que quem precisava de café, naquela época, de maio em diante, já que não aconteceu o que eu imaginava que ia acontecer, é hora de se preparar e ter o seu café, matéria-prima, já na posição, né? Já comprado, já um compromisso, né? Alguém te entregar aquilo que você precisa. E realmente foi o que aconteceu, né? De maio para cá, quem não se programou só passou aperto. E nós estamos num mercado que só veio para cima, né? Produtor, em contrapartida, é mais uma posição mais confortável do que o resto, né? Não estou falando que a vida dele é fácil, mas é uma posição mais confortável. Então, se ele vendeu 70%, ele vem vendendo café de 1.100, 1.200 para cima, né? Tem cooperativa nossa aqui, né, vizinha nossa, que disse que nunca vendeu tanto café, né, de março até agora. Então, assim, o doutor realmente veio participando do mercado. Chega num ponto que ele, peraí, eu preciso vender café agora? E não é aquela questão de não preciso, eu preciso e não preciso, por isso eu vou brincar com o mercado e vou arriscar. Não, ele vai programar, custear a safra do ano que vem, trabalhar no custo dele,
né? Fazer troca de insumo. Quem já fez, fez. Agora, com essa chuva, talvez agora, uns que ainda não fizeram, talvez faça agora, né? Porque aí já dá uma adubada por agora. Não é uma decisão fácil. Não né? é. Então, falar assim, o produtor, não venda café agora porque você já vendeu 30%. Não acho que é bem assim. Acho que o produtor tem que ter uma ciência que o mercado ainda permanece mais inclinado para estar na mão deles, né? Falando, produtores, seja o Brasil, Vietnã, outras origens, mais na mão dele do que dos compradores, né? Isso é a pura realidade. Mas, ao mesmo tempo, entender o que aconteceu quando o mercado foi a 270 em Nova York. Você vê aqui, pelo menos no Brasil, uma grande dificuldade dos players participarem desse mercado. Não é questão de não querer pagar 1.500, 1.600, 1.700, 2.000. Todo mundo quer pagar o máximo possível pro produtor. E às vezes ele não enxerga assim, né? O produtor, ele tem, em alguns momentos, uma desconfiança. Talvez aqui em Minas Gerais é mais desconfiado ainda que os outros, né? Você chega, quanto que é café hoje? 1.500, certo? Tô arredondando. Você chegar para ele e falar assim, ó, eu te pago 1.550. Você sabe que alguma coisa vai acontecer, hein? Não é assim que funciona, ninguém sabe o que vai acontecer. Então ele tem que enxergar para a realidade dele. Então o que aconteceu com o mercado agora recente? Dificuldade de empresas continuarem participando desses novos preços. Então a liquidez diminuiu, né? O produtor estava com menos lugares para colocar o seu café, tanto que diferencial abriu 7 centavos. Você é produtor, não? Você não, é produtor rural? Não. O mais próximo é minha sogra, que produz ali um pouquinho de café. Se você fosse produtor, né, e não tivesse vendido nada ainda para 25, nos atuais níveis, quantos por cento você acha que deveria ser feito? Saudável, né? Garantindo custo ali, nada de imprudência, né? O que você acha que é um percentual? Webin, eu acho assim, se eu fosse produtor, sei lá, se eu ia estar com 70, acho que eu ia estar até mais, né? Para esse ano. Agora, para ano que vem, o produtor está com um medo muito grande de vender café para o futuro, devido às coisas que aconteceram recente. Com razão. Mas eu sempre falei, essa ferramenta de precificar café para as próximas safras, ele não pode perder isso. E ele não pode deixar de fazer. Não pode deixar de fazer. Isso eu falo, vou continuar falando para sempre. Eu vendi meu café aí a 700 e veio para 1.500. Eventualidade. Coisas atípicas, anormais, que a tendência não é continuar para sempre assim. Eu venderia todo ano de 20% a 30% facilmente da minha safra futura. Para o próximo ano 30%, para o outro 15%, porque também com a interferência climática, as incertezas, é muito difícil também eu ficar acelerando muito no percentual sem saber... E que a gente viu isso para trás aí. Né? Então, assim, existiu isso, né? Existiu. Produtor que vendia, não 20 ou 30, vendia 200%, vendia do Ele tinha outro. 20% para fazer na cooperativa, só que ele fazia 20 numa, 20 na outra, 20 na outra. E é isso que eu acho que umas coisas que eu também comentei, alguns acontecimentos recentes aí, que eu acho que o gerenciamento de risco tem que ser muito mais na risca, né, do lápis ali, não pode sair nada, porque o mercado está mais perigoso, né? Então, assim, deveria existir uma consulta sigilosa, sem detalhes profundos, de que cada produtor já tem vendido. E também, não só isso, do que cada empresa lá fora tem disposição, porque você não concorda que a gente vende café para empresas tradicionais, empresas robustas, em países seguros, né? Até então, né? Mas você não concorda que também sempre é um tema que é uma venda sempre no escuro? Concordo. Você acha que você está vendendo para uma empresa que não sei da onde, que é do Japão, que é de um país europeu ou no Canadá, e não tem risco? Tem risco. E a gente não tem essa leitura de saber qual que é esse risco, né? Tem alguns canais, né? Umas fontes, comunicação interbancária, né? Checa, por favor, o crédito de tal empresa, mas eu acho que é bem superficial, né? Então, o que eu quero dizer é que antes de pandemia era bem mais seguro você vender café para um país de reputação boa. Hoje, infelizmente,
nós não estamos tendo condição de colocar a mão no fogo por ninguém. E talvez alguma solução, alguma inovação nesse sentido pode ser sadia para o nosso negócio. Né? Perfeito. Tiago, a gente vai ter que ir finalizando por aqui, né? E te agradeço muito. Como eu disse no início, são informações relevantes que ajudam o produtor a tomar a decisão. Saber tudo, ninguém sabe. Aquele que sabia tudo já morreu, né? Faz Sim. tempo. E a gente está sempre aprendendo nesse mercado. E você sempre traz esse tipo de informação. Você vai na SIC esse ano ou não? Não vou, eu não vou. Não vai. Agora o próximo evento que eu vou vai ser o NCA. O NCA. Vai ser em Houston. Esse está muito longe ainda, né? Março. Tá tão longe não, março. Né? Tá logo ali. Não, só para a gente já planejar o próximo bate-papo. Vamos tentar ver. Mas depois do NCA, com certeza, tá? A gente vai. Se você fosse na SIC, eu já ia tentar programar algo para depois da SIC, com feedback aqui geral. Vamos tentar agora acompanhar o desenvolvimento dessa safra do ano que vem, né? Isso. E reunir informações semana a semana, mês a mês, que agora vai ser muito importante, de outubro até ali fevereiro. Ou pré-NCA, vai ser determinante do que né, vai ser. E no meio do caminho até o NCA, se você também perceber que tem algum assunto relevante que é importante para o produtor, a gente troca fala, a gente ideia. organiza. Obrigado mais uma vez. Obrigado, viu, Casarini? Abraço. O ciclo já tem 9 anos que nem usa aí. Muito vigor na planta, crescimento de ramos, muito bom o produto. Dá rendimento de grão, de peneira. Deu 144 sacos por hectare. Muito boa a produtividade. É muito bom o produto. O ciclo para nós é muito bom.